Meus amigos da Morente Global, estamos de volta para finalizar a gravação de um vídeo inédito da viagem que nós fizemos, eu e minha esposa, para Machu Picchu, a cidade mágica de Machu Picchu, onde milhares e milhares de pessoas gostariam muito de conhecer. E aqui eu trago, no vídeo 2, um pouquinho dessa história fantástica de Machu Picchu. O vídeo 1 nós gravamos o roteiro de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, indo pelo Acre, Rio Branco, atravessando o Peru, chegando até Urubamba, no Vale Sagrado, depois Ollantaytambo, e aí nós embarcamos com o trem para conhecer a bela Machu Picchu. Então no vídeo 2 nós vamos dar continuidade a essa viagem e se preparem, porque Machu Picchu é mágico e místico. Então venham comigo para essa aventura. Lembrando que todas as nossas viagens a gente utiliza o aplicativo do Airbnb. É a maneira mais inteligente, honesta e fácil e barata de viajar. Venham comigo nessa grande aventura. Antes de nós iniciarmos essa nossa aventura, a maior preocupação das pessoas quando sai para viajar, principalmente numa viagem internacional, é realmente com a documentação para legalizar a viagem. Eu separei entre pessoal e veículo, porque essa viagem nós fizemos de carro. Pessoal, nós levamos o passaporte, o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela, expedido pela Anvisa, onde você vacina em qualquer posto de saúde, pega o comprovante e até a Anvisa, né, para fazer a emissão do certificado internacional definitivo. Também o seguro de saúde internacional, já que os planos de saúde brasileiros não servem lá fora. E também é interessante olhar se o seu plano de saúde atende o país que você vai viajar. O seguro de vida, para dar mais tranquilidade a você, a sua família. São valores pequenos que não vai assim afetar o seu orçamento da viagem. E também o veículo. O veículo ele deve ter a documentação original em nome de um dos passageiros. Não adianta sair com veículo em nome de terceiros, sem ser passageiro que estiver com você, você não vai conseguir entrar em nenhum país, muito menos no Peru. Carteira de motorista normal é a mesma que você usa no Brasil, também você vai utilizar lá fora. Seguro Carta Verde é um seguro que você faz aqui no Brasil e em muitos bancos, né? Ou mesmo em alguma seguradora, e às vezes o próprio seguro do seu veículo pode também emitir o seguro Carta Verde, às vezes sem custo. Se você não tiver da sua seguradora, é preciso tirar um específico. O seguro SOAT é um seguro obrigatório do Peru. Quando você chega na aduana, você já se informa onde é que você paga o seguro SOAT, que é obrigatório. Assim que você pagar o seguro, apresenta o comprovante e eles liberam o veículo para entrar no Peru. Aqui é a cópia dos documentos de porte obrigatório, que é o passaporte. Esse é o meu passaporte já com validade de 10 anos, porque o anterior valia por 5 anos apenas. E aqui o certificado de vacina com validade permanente. Esse certificado de vacina contra a febre amarela você coloca junto com o passaporte. São dois documentos inseparáveis. E aqui o nosso roteiro. Campo Grande a Urubamba. Nós temos, na verdade, 3 opções. Eu faço Campo Grande via Bolívia, eu saio lá em Puno, né, depois Urubamba, no Vale Sagrado do Peru. Eu tenho a opção também de vir para o Paraguai, né, até Oruro, e daqui
eu saio também para Urubamba. E tem uma outra opção, que foi a que nós escolhemos, embora seja mais longa, mas é uma oportunidade também de você conhecer outros estados brasileiros. Saindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, aí eu vou lá para Rondônia, para Porto Velho, Rio Branco no Acre, atravesso até Puerto Maldonado no Peru e vou para Urubamba, que é o Vale Sagrado, que está assim ao lado de Cusco. Ok? Então são as 3 opções que eu tenho de roteiro para conhecer Machu Picchu, que vai estar aqui ao ladinho de Urubamba. Eu dividi em partes, para ter um detalhamento maior do roteiro. Campo Grande e Rio Branco são 2.790 quilômetros. Daqui de Campo Grande a Rondonópolis são 493, para vocês terem uma ideia de quilometragem e o tempo que você vai gastar em cada trecho. E aqui de Rondonópolis a Pontes Lacerda, onde foi a nossa primeira hospedagem, foi 660 quilômetros. A nossa primeira hospedagem de casal, em Pontes Lacerda, custou $26 pelo Airbnb. O aplicativo é interessante, você baixa aí no seu celular, faz a procura onde você vai hospedar, faz filtragem, quantos hóspedes, o tipo de lugar, se é lugar único, se ele é compartilhado, qual o preço que você está disposto a pagar. E lá em Pontes Lacerda nós encontramos essa opção, era a única que nós tínhamos. Tem lugares que você pode escolher à vontade. Em Pontes Lacerda nós fizemos essa opção. Eu sempre coloco que a escolha sua opção pelo aplicativo é a maneira mais barata e honesta de se hospedar. Depois que nós descobrimos esse aplicativo do Airbnb, ficou tudo mais fácil, porque os preços são acessíveis, as acomodações são boas e você não onera demais o seu orçamento da viagem. Porque quando você sai para viajar, 3 preocupações você tem. Primeiro, deslocamento. No nosso caso, fomos com o nosso veículo, não tivemos esse problema. Segunda preocupação, com alimentação, mas em qualquer lugar você pode encontrar a sua alimentação. E o terceiro é hospedagem, e eu diria que é o mais importante. Porque quando você já tem a reserva pronta, você viaja durante o dia todo com mais tranquilidade. Mesmo que você chega à noite, atrasou por qualquer problema a sua viagem, você já tem o anfitrião do Airbnb te aguardando para você fazer a sua hospedagem. Então, dessa maneira, é muito mais tranquilo viajar pelo Airbnb. E outro trecho, onde foi a outra hospedagem nossa, foi de Pontes Lacerda a Porto Velho. Foram 1.019 quilômetros. Então, pela quilometragem, nós tivemos que levantar muito cedo, na madrugada, para fazer esses 1.019 quilômetros, até chegar lá em Porto Velho, já em Rondônia. Pontes Lacerda é Mato Grosso, Porto Velho já é o estado de Rondônia. E aí a nossa hospedagem lá em Porto Velho. Como as opções são maiores, já dá aqui no mapa de localização a localização da minha hospedagem. E lá custou $24 também pelo Airbnb. E de Porto Velho a Puerto Maldonado, onde foi a nossa próxima hospedagem, foi 1.047 quilômetros. Levantando bem cedo, aí já chegando lá, entrando no Peru e até Puerto Maldonado. Nesse trecho, nós resolvemos parar em Rio Branco para fazer hospedagem. É possível você caminhar, rodar 1.000 quilômetros. Só que depois que você entra no Peru, você já começa a deparar com a mata primária amazônica e aí as paradas são imperdíveis. Então nós dividimos esse trecho em 2 vezes, ficou bem mais fácil. Aqui nós, hospedagem lá em Porto Velho, até Rio Branco, que nós estávamos em Porto Velho, fizemos já a nossa reserva pelo Airbnb em Rio Branco, e aí nossa hospedagem em Rio Branco. Nós rodamos 512 quilômetros. Como tinha também uma travessia da balsa, ficou tranquilo. Chegamos lá
em Porto Velho, já no finzinho da tarde. E aqui a nossa hospedagem, lá em Rio Branco. Custou 23 dólares, né? Então, vejam bem como os preços são acessíveis. E filtramos até R$ 173. O importante também do aplicativo, você faz a aquisição do serviço pelo cartão de crédito. Então, você vai pagar em reais, divide em quantas parcelas você acredita que elas serão viáveis para você fazer o pagamento, e você paga em reais na sua moeda. Mesmo que você está lá fora, você faz a reserva, vai pagar só depois que você volta para casa e na moeda do Brasil, em reais. Fica muito mais tranquilo para você fazer sua viagem e com garantia, sem nenhum problema. Aqui nós saímos de Rio Branco até Puerto Maldonado, que foi a nossa próxima hospedagem, mais 574 quilômetros, né? Então você vai levar o dia todo para fazer a viagem, porque assim que você chega no Peru, você tem paisagens deslumbrantes que você já começa a usufruir dessas paisagens, né? Olha aqui, ó, Rio Branco a Urubamba foi onde o nosso destino, já com 1.093 quilômetros, para você ter uma ideia. Depois que você entra em Inapari, que é a primeira cidade do Peru, quando você faz os trâmites da aduana, você já vai entrar na floresta amazônica peruana. Uma floresta primária maravilhosa, ok? Até chegar em Puerto Maldonado. Essa região é a região verde do Peru, porque o Peru tem muito deserto. Grande parte da área territorial do Peru é formada por grandes desertos. E essa região, ela é verde, né? Então vale a pena você fazer uma viagem por aqui para conhecer a famosa floresta amazônica, né? Uma floresta ainda primária que você vai conhecer nesse trecho. Aqui nossa hospedagem em Puerto Maldonado, também pelo Airbnb, custou 23 dólares. E aqui você começa a se preparar para enfrentar os Andes depois, que vai estar logo à sua frente. Compramos lá uma bomba de oxigênio, porque você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Compramos folha de coca para mascar, para abertura maior das narinas, para melhorar a entrada de ar, porque eu vou estar passando a 4.700 metros de altura daqui a pouco. Então você, em Puerto Maldonado, já se prepara para enfrentar essa altitude logo em seguida, né? E só que compensa as paisagens fantásticas que você vai ter pela frente. Aqui é a nossa hospedagem, né, em Puerto Maldonado, que deu, depois que nós fizemos a hospedagem, nós fomos para Urubamba, são 518 quilômetros, né? Puerto Maldonado, e aí a estrada começa reta, plana, e depois os Andes. As curvas todas, né? Os precipícios que você vai encontrar aqui, você tem que rodar com muito cuidado, com muita tranquilidade, tá? Só que a estrada é maravilhosa. Aqui de Cusco a Urubamba. Por que Urubamba e não Cusco? Cusco eu tenho aí mais de 400 mil habitantes. Urubamba eu tenho um pouco mais de 60 mil. E aqui eu estou muito mais próximo a Machu Picchu e a todos os atrativos. As hospedagens aqui são mais acessíveis, a questão de segurança também é muito mais tranquila, eu não tenho movimento. Eu fico muito mais tranquilo aqui em Urubamba. Foi onde nós escolhemos para fazer a nossa hospedagem. E é bem próximo de Cusco. E daqui de Urubamba depois, com certeza, você vai vir conhecer Cusco, né? Fazer lá um belo city tour, que já tem também nos nossos roteiros do Morente Global, para conhecer muito bem a cidade de Cusco. E aqui a nossa hospedagem já em Urubamba, né? Foram 4 pernoites. E aqui está somado o tempo que nós gastamos para ir até Machu Picchu e conhecer também todo o entorno de Urubamba, que tem sítios arqueológicos, atrativos fantásticos para conhecer. E nós pagamos 119 dólares por 4 pernoites o casal, né? E depois nós saímos de Urubamba rumo a Machu Picchu. E o nosso ponto de apoio foi Ollantaytambo, graciosamente conhecida por Ollanta.
e que são apenas 19 quilômetros de Urubamba. Aqui em Olanta, deixamos o nosso carro num estacionamento pago, já próximo à estação para pegar o trem para Machu Picchu, e aqui eu diria para vocês que é o limite para você vir com o veículo. Daqui para frente, a viagem com o trem. Já de pronto, você tem a tabela de horários que você vai sair lá de Ollantaytambo. Se você quiser também pegar o trem em Cusco ou Urubamba, é possível, só que vai ficando maior o custo, né? Então é melhor você ir de carro até Ollantaytambo e de lá pegar o trem. O custo é bem menor, né? Aqui está toda a tabela de horário, ok? Da Peru Rail. E o tarifário, para você chegar até Machu Picchu, ok? Aqui já é de Ollantaytambo. Você tem 3 categorias de trem. Tem o Iran, Bingham, ida e volta $547 por pessoa. Esse é o trem luxo, né? Então os preços são maiores. Você tem o Vista Dome e o Backpacker. O Vista Dome é 113 por pessoa, que é a classe intermediária, e o mais simples, $73. É a opção que as pessoas mais utilizam lá. E aqui você tem um preço para as pessoas que moram no Peru, preço diferenciado. O Vistadone já cai para $77 e o Backpacker para 57. São os tarifários que você encontra lá em Ollantaytambo para chegar até Machu Picchu. Aqui o trecho, desde Cusco até Machu Picchu, onde você tem várias estações, e aqui é a estação de Ollantaytambo, onde nós embarcamos, né, para chegar em Machu Picchu. Aqui a expectativa da saída, primeiro um lanche reforçado, um almoço, né? Aí você quiser comprar alguma lembrança aqui nas lojinhas, isso já próximo da estação de Ollantaytambo, aí pronto para a aventura. E aí o trem, quando chega, a correria é normal, as pessoas vão embarcando, né? A ansiedade aumenta porque você vai chegar no seu atrativo principal, que é conhecer a bela e sagrada Machu Picchu, cidade perdida dos Incas, né? Aqui foi onde nós viemos até no primeiro vídeo, né? Pretinha aqui ansiosa para embarcar. Esse dia de sol, não estava frio, né? Temperatura amena, não precisou nem usar blusa, mas a blusa sempre a tiracolo. Qualquer problema, ela está com você. Lembrando que você está aí, aqui já dá quase 3.000 metros de altitude, né? Qualquer momento o tempo pode virar. E aqui é Pretinha embarcando no trem. Então vamos lá para Machu Picchu, de trem. As paisagens que você encontra, não diria para vocês que são paisagens surpreendentes, né? Que você tem milho plantado, esse vale é muito cultivado porque ele é úmido, e como o Peru tem muito trecho, muitas áreas de deserto, praticamente não produz, então eles otimizam todas essas áreas úmidas e férteis para a produção de manutenção. Então você vai encontrar essa paisagem ao longo dos trilhos, né? E aqui um rio, né? E normalmente esses rios ou riachos são originários de derretimento de geleiras, mas são as paisagens que você encontra durante o trecho andando de trem. Esse é o serviço de bordo do trem, todos eles têm um serviço de bordo, de acordo com o preço, o serviço é mais sofisticado ou não, né? Aqui é o desembarque lá em Águas Calientes, onde você tem as ruínas lá do Machu Picchu, da cidade. Olha bem a quantidade de pessoas que estão chegando ao mesmo tempo, né? Aqui o trem visto de dentro para fora, com essas janelas de vidro para você ver a paisagem, a Pretinha aqui acomodada, né? E aqui o trem, ok? E chegamos em Águas Calientes. É interessante você parar em Águas Calientes e fazer o pernoite, porque você vai visitar Machu Picchu muito mais tranquilo,
Dá para ir também no mesmo dia, de trem. Você vai de manhã, na primeira hora, para Aguascalientes, visita Machu Picchu e volta à tarde, né? Para Urubamba ou para Cusco. Mas o interessante é conhecer essa bela cidade de Aguascalientes. É um lugar que é um paraíso. Principalmente você que está em lua de mel, isso aqui eu diria para você que é o lugar ideal. Cidade muito limpa, ordeira, um comércio legal, você encontra para atender todas as suas necessidades lá, e foi muito tranquilo essa viagem e conhecer Aguascalientes. E aqui onde você compra a entrada para Machu Picchu, um posto da prefeitura que vende, porque Machu Picchu é um atrativo do governo federal, e quem é parceiro nessa exploração é a prefeitura. E aqui você também, se quiser subir a pé, você sobe pelas trilhas. Se você quiser ir de ônibus, você tem um ônibus também, isso aqui é a estação do ônibus. Você compra aqui a passagem, já no dia que você chega em Aguascalientes, porque a recomendação é que no outro dia você saia no primeiro ônibus, bem cedo. Tá? Você tem essas opções também para chegar até a cidade dos Incas. E aqui outras fotos, né, de Aguascalientes, no Peru. Aqui tem um rio, as travessias, né? É ladeada por grandes montanhas, e sempre em cima dessas montanhas você encontra partes de geleiras eternas ainda. Okay? Outra foto de Aguascalientes, tem também banhos termais, se você tiver a opção dos banhos termais, né? Nesse site aqui do ingresso machupicchu.com, você encontra todas as informações de Machu Picchu. Aqui essas lãs normalmente são confeccionadas à mão, dá para você fazer a compra aqui de presente para as pessoas que você deixou em casa. Aqui a coleta seletiva, o jardim, é tudo muito limpo, a cidade, aqui o calçamento, né? A cidade é antiga, então as ruas são estreitas, mas é um lugar assim, é um paraíso, né? É um paraíso particular do Machu Picchu. Aqui as nossas acomodações em Aguascalientes, também ficamos pelo Airbnb, nós hospedamos de Urubamba, já fizemos a nossa reserva lá em Aguascalientes. Quando nós chegamos, estava tudo tranquilo. Então, o pernoite lá nós pagamos $23 pelo Airbnb. Aqui é a nossa hospedagem, né? A pretinha subindo aqui na escada já da hospedagem. Aqui é uma das ruas de Aguascalientes, o nosso quarto, né? A pretinha preparada para fazer um passeio por Aguascalientes, que vale muito a pena esse passeio. Os calçadões de Aguascalientes, recheado de lojinhas, né, para você comprar aí o seu trabalho manual, para trazer de lembrança. E aqui a fila para comprar os ingressos, né? Como todos chegaram ao mesmo tempo, nós fomos para a fila para comprar o ingresso de Machu Picchu. Ali, o portal para Machu Picchu, né? Aguascalientes é conhecida como portal para Machu Picchu. Aqui a venda de ingresso. Eu fiz aqui, coloquei no mapa, já de Aguascalientes, ele é comercializado num posto do Ministério da Cultura de Machu Picchu, né? Lá em Machu Picchu, Ministério da Cultura do Governo Federal. Todo o trabalho é feito em parceria com a prefeitura local. Aqui está o local, que é o Centro Cultural de Machu Picchu, onde você faz a aquisição do ingresso, né? Aqui tem uma praça. Logo nessa rua descendo, aqui embaixo é uma praça, que é a prefeitura. Isso aqui é o prédio da prefeitura. Então a venda de ingresso é logo aqui, ó, antes um pouquinho da praça. Mas lá você tem as placas sinalizando, as pessoas também vão informar para você exatamente onde compra esse ingresso. Então é muito tranquilo. E também você tem as operadoras que vendem o ingresso, né? Você pode comprar também pela internet. Aí nós optamos em comprar o ingresso lá em Aguascalientes mesmo. Não tivemos nenhum problema. Aqui é a praça
né? Aqui é a prefeitura, aqui é a praça. Lá, bem-vindos, né? Em Machu Picchu. Aqui a prefeitura, a praça. Então, antes um pouquinho, é onde você compra o ingresso. Quando você tem a entrada, já tem os comunicados, né, em relação aos visitantes, ao patrimônio cultural natural da humanidade, que é o Machu Picchu, e aqui algumas recomendações que você tem. Então é interessante você já observar essas orientações. Aqui o resumo do tarifário. O tarifário, como é um atrativo oficial, ele é em soles, né, na moeda peruana. Você tem aqui os valores, ok? Para você fazer as visitas. São diferentes entre os turistas visitantes e as pessoas que moram no Peru. Então tem preços diferenciados. Aqui, por exemplo, a entrada simples, né, de Machu Picchu, o adulto paga 128 soles, né, o estudante paga metade, que é 65, e jovens de 8 até 17 anos, também 65 soles. Isso aqui não são em dólares, tá? Tem soles. Se você quiser visitar a montanha do Machu Picchu, que é uma montanha sagrada, que depois a gente vai ver na frente, você paga um pouco mais. Mas vamos concentrar mais aqui no ingresso normal, ok? E aqui quem mora lá no Peru, lá 64 soles, né? É a metade de quem mora fora. Estudante também, mesma coisa, ok? Eu coloquei aqui uma observação. Ao desembarcar do trem, procure apressar para adquirir os ingressos e evitar filas longas. Lembrando que muitos adquirem os ingressos com as operadoras credenciadas em outras localidades. Aqui à noite nós saímos, né? Já preparando para a viagem, para a visita no outro dia a Machu Picchu. E aqui a gastronomia peruana. Nós estivemos lá no restaurante Jairito. Sempre eles servem uma sopa de legumes deliciosa. Você escolhe entre sopa de legumes ou quinoa, que é uma planta muito cultivada e que tem várias espécies de quinoa lá no Peru. Faz parte da gastronomia típica peruana. Aqui é o porquinho da Índia, né, que é uma gastronomia também muito apreciada no Peru. Olha aqui, eles fritam, né, inteiro. Tem também opção de assado, aí você escolhe qual opção que você quer. E aqui também é uma truta frita inteira, muito apreciada também lá no Peru, e faz parte da gastronomia típica do Peru. E aqui a Inca Kola, que é parente da Coca-Cola, inclusive fabricada pela Coca-Cola. Vale a pena você experimentar essa bebida que você só vai encontrar lá no Peru, ok? É uma particularidade da Coca-Cola produzindo a Inca Kola no Peru. Mais algumas fotos de Águas Calientes. Ela é toda, como é morraria, né? Ela é construída assim, tipo patamares, né? E com esses grandes calçadões. Aqui não entra carro, não tem veículo. Aqui você só caminha em Águas Calientes, né? Aqui algumas outras fotos de Águas Calientes. Bem, aqui é o mapa lá de Machu Picchu, onde você tem aqui o Templo da Lua, ok? Localizado bem aqui. O Huayna Picchu, né? Caseta de... Aqui é onde faz o controle da entrada. Né? Aqui é a montanha Huayna Picchu, ok? Uma montanha sagrada. Ela está localizada a 2.682 metros de altura. Aqui tem algumas informações lá do receptivo, né? Que você faz a leitura antes de entrar na cidade sagrada de Machu Picchu, que é essa daqui, ok? Então vamos ver um pouquinho da particularidade desse atrativo do Peru, que atrai milhões de turistas de todo o mundo. Aqui está uma foto aérea, né, que eu tirei pelo Google, onde você tem aqui, ó, as Águas Calientes, localizado aqui, que eles chamam de povoado, ok? Aqui você tem
Abra de Malarga, Nevado Verônica, né? São geleiras eternas que você tem aqui. E tudo isso você vai ver na sua paisagem, ok? A Xoquexaca, aqui está o Ollantaytambo, onde nós embarcamos, aqui está Chilca. Então você tem lá de Ollantaytambo, onde nós embarcamos até Águas Calientes, 32 quilômetros que você vem de trem. Esse aqui é mais ou menos o mapa, né, que nós temos de Ollantaytambo até Águas Calientes. Então o trecho é curto. Só que olha aqui os morros, a montanha. Você não tem como vir de carro, né? Você só vem de trem. E ele vem acompanhando o rio, ó, que é o rio Urubamba, o tempo todo. Que é a parte mais baixa. Até chegar aqui em Machu Picchu, né, que na verdade é Águas Calientes. Aqui uma foto aérea em detalhes, né, também do Google, onde você tem a estação do trem, que é o Inca Trail, né, aqui é Águas Calientes, conhecida como Machu Picchu, e que o rio Urubamba sempre acompanha. Esse rio sai lá de Urubamba, na cidade que nós estávamos hospedados, e o tempo todo ele faz parte da paisagem. Aqui você tem o trem de Cusco até Ollantaytambo, depois você tem o ônibus de Águas Calientes a Machu Picchu, né? Então são as etapas, né? Primeiro o trem, depois o ônibus, você embarca aqui. Se quiser também ir a pé pelas trilhas, não tem problema nenhum, né? Os mais jovens fazem essa opção. Aqui está a estrada de Águas Calientes a Machu Picchu. Imagina, subindo o morro, com certeza, né? Ela é toda esse contorno. E aqui está a cidade do Machu Picchu. E aqui é o receptivo. Você chega aqui e já faz a entrada na cidade. Isso aqui está a entrada, né, de Machu Picchu em detalhes. Eu encontrei essa entrada no andarilhosdomundo.com.br, visitando Machu Picchu. Então vale a pena também dar uma olhada nesse site. Você tem lá detalhamento de informações importantíssimas. Aqui é a compra de passagem de ônibus para Machu Picchu. Nós pagamos $20 na passagem, ok? Sempre você tem uma pouca fila, e aqui é onde você embarca. Nós chegamos aqui, olha aqui, ó, 5 horas da manhã. Saímos para o passeio de madrugada, 5 horas da manhã, já aguardando o ônibus. Um frio, né, que já estava naquele dia, mas foi um dia lindo, de muito sol. Aí o ônibus é previsto para sair às 6 da manhã. É o primeiro ônibus. Você chega na primeira hora em Machu Picchu. Ok? Aqui é uma foto da recepção lá do Machu Picchu, também lá do andarilhosdomundo.com.br. O ônibus para aqui, nessa estação. Aqui você tem um restaurante, aqui são os banheiros e lanchonete, né? E aqui onde você entra já para a cidade de Machu Picchu. Então tem uma infraestrutura muito boa, que é o seu receptivo lá. Olha aqui, Águas Calientes, está localizada aqui, né? E aqui está Machu Picchu. Aí você tem todo esse trânsito, né? Até para chegar aqui em Machu Picchu, ok? Está próximo de Águas Calientes. A porta da cidade, é Machu Picchu, né? Olha a estrada de acesso, ok? Certo? Até chegar em Machu Picchu. O que é Machu Picchu, além de Velha Montanha? Aqui eu coloquei na wikipedia.org, né, o que é um pouco de Machu Picchu. Machu Picchu é conhecida como Velha Montanha, também chamada de Cidade Perdida dos Incas. É uma cidade pré-colombiana bem conservada, localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, onde é conhecido como o Vale Sagrado. Foi construída no século XV, sob as ordens de Pachacuti. O local é provavelmente o símbolo mais típico do Império Inca, que devido à sua original localização e características geológicas, quer devido à sua descoberta tardia em 1911. Só foi descoberto em 1911.
por conta da localização que é. Apenas cerca de 30% da cidade é de construção original, o restante foi reconstruído. Em áreas reconstruídas são facilmente reconhecidas pelo encaixe entre as pedras. A construção original é formada por pedras maiores e com encaixes com pouco espaço entre as rochas. Então muita coisa de Machu Picchu foi reconstruído, mas você encontra ainda muita coisa original. Cerca de 30% dela é toda original. Mas o interessante é o lugar Machu Picchu, é a cidade, é história, você volta ao tempo. Dá a impressão que você começa a, no seu imaginário, as pessoas que moravam ali, todas elas com roupas coloridas, né, como é típico ainda a vestimenta até hoje peruana, uma comunidade ordeira, organizada, todo mundo trabalhando para a sobrevivência, muita família, muita religiosidade, então um lugar místico. Você vai sentir isso só indo a Machu Picchu. Por mais que a gente fala, fica difícil de repassar a vocês o que é Machu Picchu. É preciso ir conhecer Machu Picchu. E aqui um pouco mais de Huayna Picchu, é essa montanha sagrada. De acordo com os guias locais, né, eles dizem que a montanha era a residência do sumo sacerdote. Então você tinha lá em Machu Picchu as hierarquias, né, inclusive as hierarquias consideradas como sagradas, né. Eles tinham uma religiosidade bastante evoluída e tinha também lá, nessa ocasião, o conhecido como sumo sacerdote. E aí você tem uma viagem diferenciada ao Huayna Picchu, ela é mais alta, né? Aqui os guias locais podem levar você para conhecê-la, ok? Olha aqui, o Huayna Picchu em detalhes. Essa aqui é a Huayna Picchu, certo? Toda ela construída nesse morro, mas já com as moradias da época, aí os patamares de cultivo, onde eles aproveitavam esses patamares para fazer seu cultivo de alimentos de sobrevivência. E aqui uma foto maior, onde você tem a localização da montanha sagrada de Huayna Picchu, que é essa daqui. E aqui é a cidade dos Incas, né? Que é o Machu Picchu. Uma maravilha, cada lugar que você vai, você tem uma visão diferenciada da cidade sagrada dos Incas. Olha aqui, a estrada de acesso, né, o topo da montanha do Huayna Picchu, que você tem uma visão, quando você chega no topo da montanha, é essa visão que você tem. A estrada, né, aqui cidade do Machu Picchu, e aqui já o Vale Nevado, né, todas as montanhas nevadas, o rio aqui Urubamba, e você tem toda essa visão aqui de cima. Então, pela visão vale a pena, mas você, para subir aqui, você tem que ter um preparo físico, né, bom, senão você não consegue chegar. Então aqui é só para quem tem bom preparo físico. Aqui é a cidade antiga, que foi descoberta em 1912, né? Encontraram a cidade assim. Machu Picchu vista de cima. Olha aqui, uma cidade de Machu Picchu, né? Aqui o rio Urubamba, embaixo. E aqui a visão geral da cidade, atualmente, né? A parte reconstruída e a parte original da cidade de Machu Picchu. É uma visão surreal, né? É interessante você conhecer essa cidade. Aqui você tem os detalhes, né, da cidade, na verdade é o mapa, também lá a wikimedia.org te fornece esse mapa pelo site deles, e Machu Picchu é separado pela zona urbana e a zona agrícola. Aqui é onde tem os patamares que produzia todo o alimento aqui para a zona urbana. Okay? Você tem aqui, por exemplo, em cores, né? Aqui, o roxinho, né, que é o C1, é a porta da cidade. Então, aqui onde você entra. O C2 é o Templo do Sol, que é esse daqui, né? Templo do Sol. O C3, que é o verdinho, é a residência real. Fica bem aqui, a residência real.
O C4 é a Praça Sagrada, é o verdinho, que é uma praça sagrada de Machu Picchu. Okay? Onde fica localizado o Templo das Três Ventanas, né, que são as três janelas, e o templo principal, aqui nessa praça. Aqui, tá certo? Essa corzinha aqui são as barracas exteriores do atual ingresso. Aqui. Essa aqui. Aqui você tem, no amarelinho, Intihuatana. Olha aqui. Essa cor aqui. O C6 é esse que é a Pedra Sagrada, que está a Pedra Sagrada. Esse outro amarelo aqui, que aqui em cima você tem o grupo de Condor. O marronzinho, essa região aqui, você tem o grupo de Los Morteros, né? E o Aquilauase. Esse roxinho aqui embaixo, esse aqui, ó, é o grupo das Três Portadas, principais conjuntos de terraços, que são os terraços. Okay? Então essa aqui é a composição da cidade de Machu Picchu. As divisões de Machu Picchu, você tem a área edificada, são 530 metros de comprimento por 200 de largura. E você encontra lá 172 recintos. O complexo está claramente dividido em duas grandes zonas, é o que eu falei para vocês, né? A agrícola, né, e a urbana. Ok? Desenvolviam as suas principais atividades civis e religiosas nessa área urbana. As duas zonas estão separadas por um muro, tem um muro de separação, um fosso e uma escadaria, elementos que correm paralelos pela face leste da montanha. Depois você tem a zona agrícola. Essa zona agrícola era utilizada, foi construída por terraços, toda irrigação por gravidade, né? Então toda ela era irrigado, toda a plantação já dos incas na época era tudo irrigado por gravidade. Aqui tem a zona urbana, tem um detalhamento aqui da zona urbana, para vocês conhecerem um pouco mais. Ela é separada por um muro de 400 metros de comprimento, que divide as duas áreas, né, agrícola e a área da cidade. E paralelo ao muro corre um fosso, usado como principal drenagem da cidade. No alto do muro está a porta de Machu Picchu, que contava com um mecanismo de fechamento interno. Então isso tudo para a questão da segurança também. Ok? Depois vocês podem estar lendo isso com mais detalhamento. Você tem aqui o Templo do Sol. É uma edificação principal, conhecida como Torreão. É uma das principais construções, né, da cidade de Machu Picchu, que é o Templo do Sol. E tem a residência real, que também você vai encontrar lá na cidade de Machu Picchu, e aí a zona sagrada, onde tem o templo, né, o lugar onde eles faziam os rituais religiosos, e aqui onde tem o Templo das Três Ventanas, né, são as três janelas. Você vai encontrar também nessa área. E você tem também aqui a Intihuatana, né, que é utilizado como um calendário solar. Essa pedra sagrada, conhecida como Intihuatana, que na verdade é um calendário solar. Ela funciona de acordo com a posição do Sol, né? O Sol é que vai dar o calendário solar que eles utilizavam para fazer o plantio, para as atividades diárias. Aqui era o seu calendário solar. Na verdade, utilizava para fazer o planejamento, né, da vida que eles tinham ali na cidade de Machu Picchu. Aí você tem no setor Urim a rocha sagrada, é uma marcação que indica o extremo norte da cidade e é ponto de partida do caminho para o Huayna Picchu. Quem vai subir a montanha sagrada do Huayna Picchu é por essa rocha sagrada que inicia o caminho. E depois você tem o grupo das Três Portas, né,
que é um amplo conjunto arquitetônico dominado por 3 grandes canchas dispostas simetricamente e comunicadas entre si. Suas portas, de idêntico formato, dão para a zona central de Machu Picchu. Aqui você tem os aspectos construtivos, tem a engenharia hidráulica e de solo, né, que eles faziam nos patamares, a irrigação por gravidade, e aqui eles faziam o tratamento das terras para fazer o seu cultivo. Okay? As orientações das construções, existem sólidas evidências de que construtores tiveram em conta critérios astronômicos e rituais para a construção, de acordo com o estudo de Darbon White. Então, eles acreditam que todas as construções do Machu Picchu eles eram feitas com critérios astronômicos e rituais. É muito mistério, né, envolvendo a cidade de Machu Picchu. Muitas coisas os estudiosos fazem algumas suposições, mas ninguém tem assim a história real e verdadeira realmente do Machu Picchu. É isso que traz, inclusive, e que aguça também a curiosidade, é o principal diferencial de Machu Picchu. Esse misticismo por trás de uma história que nem todos, né, e com certeza ninguém vai conhecer a real história de Machu Picchu. Ela sempre fica nas suposições, muitas das vezes, dos estudiosos. A arquitetura, a morfologia, né? Quase todos os edifícios são de plantas retangular. Há os de 1, 2 até 8 portas, normalmente em apenas um dos lados maiores do retângulo. Existem poucas construções de planta curva e circular. Okay? A maioria delas são retangulares. Aí vem os muros e paredes. A pedra unida com argamassa de barro. Eles usavam argamassa de barro e outras substâncias, né? Elas eram cuidadosamente lavradas nas construções de elite e eram utilizados blocos de granito sem brilho, perfeitamente talhados em forma de prismas retangulares. Eles faziam, na verdade, os paralelepípedos, né, como tijolos, ou poligonais. Era um material utilizado na construção de Machu Picchu. Aqui você tem as coberturas, né? E, claro, não conservou nenhum teto original, né? Porque eram feitos de palhas, elas sempre tinham sempre 2 ou 4 águas nas suas construções, ok? E as portas e janelas, como é o clássico na arquitetura inca, a maioria das portas e janelas, chamadas falsas janelas, tem forma trapezoidal, mais larga na base que no topo. A trava superior podiam ser de madeiras ou de pedra, às vezes um só grande bloco. As portas dos recintos mais importantes eram duplas e, em alguns casos, incluíam com mecanismo de fechamento interior. O nicho que eles colocam aqui é uma cavidade ou reentrância nas paredes, né, chamado de nicho. Aqui você tem as principais edificações de Machu Picchu. Templo das 3 Janelas, Templo do Condor, Templo do Sol e Intihuatana, né, que está as localizações. Aqui, Templo das 3 Janelas. O Templo das 3 Ventanas se encontra em frente à esplanada de Machu Picchu, fazendo parte da Praça Sagrada. Conta unicamente com 3 paredes. Tem formas retangular e tetos, e o teto estava apoiado por apenas uma coluna de pedra. Neste local se realizavam grandes cerimônias, por isso é um dos complexos arquitetônicos mais importantes e com mais histórias da cidade, por sua posição próxima à praça principal. Se pode dizer que o objetivo dessa edificação era de grande importância para os habitantes da época. Estou lá no Machu Picchu, vai estar localizado aqui, o Templo das 3 Janelas, bem aqui, né? Aqui está o grupo das 3 portas, certo? Aqui está o Inti Machai e
são essas principais edificações que você vai encontrar na cidade sagrada de Machu Picchu. Olha as 3 ventanas aqui, né? As 3 janelas, localizada bem aqui, ó. Isso aqui é uma foto que representa aqui onde é que está o templo das 3 janelas. E aqui o templo do Condor, local onde os prisioneiros eram encarcerados, com animais selvagens. Era um modo deles torturarem os prisioneiros. Colocavam aqui e soltavam animais selvagens, né? Está localizado na parte sul da cidade Inca, abaixo do Templo do Sol. Recebeu esse nome em virtude de uma pedra no chão que tem a forma de um condor. Algumas teorias indicam que esse seria um local designado para culto e celebração de rituais sagrados. Ok? Para os incas, a figura do condor representava a produção e a fertilidade, pois os relatos da época narram que quando o condor movia suas asas, agrupava nuvens que produziam chuva para fertilizar as terras. Também se pode encontrar na parte subterrânea desse templo os calabouços de Machu Picchu. Nesse local, os prisioneiros eram encarcerados com animais selvagens a modo de tortura. E aqui o Templo do Sol, uma figura, né, um edifício emblemático. No período Inca, somente os sacerdotes e o Inca tinham acesso a este local, já que aqui se realizavam cerimônias em honra a seu deus, o Sol. O deus dos Incas era o Sol. Nesse local também se guardavam as múmias, por isso era tido também como tumbas reais. De acordo com alguns estudos, o Templo do Sol tem uma ligação com Coricancha, ou Templo do Sol, localizado em Cusco. Essa afirmação se dá porque ambas as construções estariam destinadas ao culto do principal deus dos Incas, o Sol. Então são histórias, né, místicas que são relacionadas entre si, porque os Incas dominavam todo o território peruano, até na Bolívia, então eles tinham um domínio muito grande naquela época, né? Era um povo muito rico, organizado, tinha uma política própria da condução da gestão das suas aldeias e com as suas rigidez, né, com a sua religiosidade. Então é um povo que deixou muita história boa para ser contada hoje. E aqui o Intihuatana, né, uma construção com fins religiosos, cuja forma é composta de 4 lados. Cada um dos lados representa um ponto cardeal. Olha aí, norte, sul, leste, oeste. Essa construção se encontra em uma das esplanadas do Templo das 3 Janelas. Dizem que Intihuatana era utilizado para amarrar o sol, já que era o deus dos Incas, não queriam que ele fosse embora. Daí surgiu seu nome, Intihuatana, que quer dizer onde Deus está alado. Este monumento também é considerado um relógio solar, onde se identificavam os solstícios, como muitas outras edificações da época incaica. Olha que história linda, né? Bom, aqui é a localização, né, de demais edificações de Machu Picchu. Aqui a Roca Sagrada, o Grupo das 3 Portas, né, Inti Machai, e Templo das 3 Ventanas, que nós já mostramos lá atrás, né. Aqui é o Grupo da Pedreira, aqui onde eles tiram as pedras para a reconstrução da cidade. Aqui é chamado Grupo da Pedreira. Eu encontrei lá em Machu Picchu, audioguide.com. Nesse site você tem também informações interessantes sobre Machu Picchu. Aqui algumas das fotos, né, que nós tiramos lá em Machu Picchu, onde você mostra toda a complexidade que é a cidade sagrada de Machu Picchu. Aqui, veja bem que interessante essa curiosidade aqui, ó. Curiosidades que impressionam. Olha aqui, ó. Aqui é o espelho d'água, né? Olha aqui. Isso aqui é onde os astrônomos utilizavam para fazer a leitura do espaço, das estrelas, né, da Lua
era utilizado aqui pelos astrônomos incas. E é, na verdade, o espelho d'água, onde você chega, você vê você lá dentro, né? Impressionante. Eles observavam as estrelas do céu, né? E naquela época, se quisesse estudar os corpos celestes, acabariam com o pescoço dolorido, olhando para cima por horas a fio. Então, para não ficar olhando para o céu horas a fio, para não doer o pescoço, eles fizeram aqui, ó, né, esse espelho d'água. Fica bem mais cômodo, né? Você pode sentar aqui, tranquilo. Fica imaginando como é que era na época, ok? Aqui a Roca Sagrada, ela está localizada bem aqui, na cidade sagrada de Machu Picchu, ok? Isso aqui eu tirei pelo Google, essa imagem. Aqui é o relógio solar, dependendo da localização da sombra, é o horário. Eu utilizava isso aqui para o seu dia a dia, os seus afazeres, né? Aqui é o templo principal. Itihuatana é o relógio de sol dos incas. Então, ele é conhecido como Itihuatana, né? Relógio de sol. Ferramenta utilizada para organizar as atividades diárias e do plantio. Machu Picchu. Vamos fazer agora um tour virtual. Na viagem que nós fizemos, todas as fotos que nós tiramos, a gente vai fazer um tour virtual para vocês terem uma ideia da grandiosidade que é Machu Picchu. Olha aqui. Machu Picchu, Peru. Alguma das fotos que nós tiramos, né, em detalhes. Cada cantinho tem uma história. E aqui nas primeiras horas da manhã. Por isso que é interessante você chegar bem cedo, que aí você já começa a olhar todas as paisagens, elas vão mudando. Nesse horário você tinha um céu, né, encoberto de nuvens. Na verdade você está aqui no meio das nuvens, nesse primeiro horário da manhã. Olha aqui, ó. Machu Picchu nas nuvens. Aí você conhece Machu Picchu de todas as formas, né? Olha a complexidade da construção da cidade de Machu Picchu. Olha aqui. Cada ângulo que você tira a foto, ele mostra a dimensão, a complexidade e a grandiosidade que é Machu Picchu. Olha aqui. Esse aqui é um acervo de foto, né, que eu tenho guardado no Google Maps, por isso que tem essas, é um acervo particular que eu tenho lá, armazenado. Olha aqui, a complexidade da cidade de Machu Picchu, ok? Outra foto, né? Aqui são os terraços que eles cultivavam, os cereais, todo ele com irrigação natural, né, por gravidade, e aqui faziam o tratamento e o plantio. Como era morraria, eles tinham que fazer esse tipo de patamares, né? Na verdade são patamares, ó, construídos para fazer o cultivo, ok? Olha aqui, Machu Picchu, depois que as nuvens vão embora, ele muda a paisagem. Então você tem vários momentos em Machu Picchu, então tem que ir lá bem cedo. Outra galeria de fotos, né, que nós tiramos lá em Machu Picchu. Olha aqui, cenário fantástico. Estar em Machu Picchu é voltar ao tempo, admirar a capacidade do homem em construir o impossível com suas próprias mãos. É o que você vai sentir lá. Olha aqui os patamares de cultivo. Eles otimizavam todo e qualquer espaço para cultivar alimentos para a sobrevivência da comunidade. Machu Picchu é mágico, difícil de explicar, apenas sentir. E é verdade, não tem o que explicar em Machu Picchu, é você ir lá e sentir na pele, no coração, na sua visão, o que é realmente Machu Picchu. É um lugar mágico e único no mundo, não existe outro lugar igual. Olha aqui, que nos impressiona essa complexidade. Em meio a essas montanhas, tudo isso faz parte de uma grandiosidade espiritual que faz um alimento à sua alma. É interessante e emocionante você visitar Machu Picchu. Os terraços para cultivo de alimentos. Eu tirei aqui uma foto mais em detalhe, né, mostrando. Agora, olha a quantidade, né, de terraços.
todos eles ainda naturais, esses não foram reconstruídos, já foram encontrados assim, dessa maneira. Algumas fotos nossas, né, lá em Machu Picchu. Aqui a pretinha querendo voar em Machu Picchu, né? Aqui num portal. Olha aqui. Aqui a roupa típica das peruanas, né? Sempre você vai encontrar ao longo dessa visita as pessoas, né, que dão as boas-vindas a você, que prestam algumas informações que você precisa. Então esse aqui é o cenário que você encontra lá em Machu Picchu. Está na hora de ir embora e levar na bagagem as fotos, a lembrança de um lugar mágico. Inesquecível essas viagens, pode ter certeza. E o aprendizado, né, que você leva com você. Além do lazer, a curiosidade ser alimentada, o sonho ser conquistado, você leva um grande aprendizado, que vai ficar para toda a vida. Eu acho que esse é o maior investimento que você tem nesse tipo de viagem. Olha aqui. Olha esse patamar aqui, né? De produção agrícola separada da cidade, né? Olha aqui. É infinito, né? Infinito. Fique imaginando isso aqui tudo plantado e cultivado, né? Com as próprias mãos do seu povo. Aqui eu fiz um resumo de toda a nossa viagem do vídeo 1 e 2, saindo de Campo Grande até Urubamba e depois Machu Picchu. Foram 7 dias ao todo, uma semana você faz. De gasolina nós gastamos em 3.883 quilômetros, né? Para ir e voltar, 647,16 dólares. Hospedagem na estrada, foram 3 pernoites, gastamos 150 dólares para ir e voltar. Alimentação na estrada, também o casal, foram 8 refeições, 192 dólares de ida e volta. Hospedagem em Urubamba foram os 4 pernoites, pelo Airbnb, 119 dólares. E alimentação em Urubamba foram 8 refeições. Gastamos 12 dólares, cada uma 96 dólares. A visita em Machu Picchu, nós computamos a passagem de trem, a entrada, a alimentação e hospedagens. Foram 313 dólares. Ao todo, nós gastamos no casal 1.517,16 dólares. É uma viagem que você gasta internamente no Brasil. Só que você tem o privilégio de visitar um país místico como o Peru e de conhecer um atrativo que é volta ao tempo, que ele é apreciado por turistas do mundo todo. Bem, essa foi a nossa contribuição de hoje. Morente Global é o mundo em suas mãos em um só lugar. Aproveitando também para agradecer a hospitalidade do Airbnb e se inscreva em nosso canal e desfrute das melhores informações em um só lugar. Até o próximo vídeo. Um grande abraço